amigos, eu espero que vocês estejam bem. Hoje é domingo de Páscoa, então vocês imaginem que é movimento para trabalharmos a nossa renovação, aproveitar o renascimento do Cristo e como que este renascimento está funcionando dentro de nós. Como que ele tem renascido. Na realidade, nós podemos trabalhar esse renascimento todos os dias. Entretanto, a Páscoa é para nós lembrarmos que esta data existe. Basta nós mentalizarmos a questão do Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia dos Namorados. Não é simplesmente um efeito do comércio. É para nós trabalharmos que existem essas datas para reforçarmos esse sentimento de solidariedade, de carisma, de misericórdia. Então são as datas que vão lembrando a gente. Todos nós sabemos que Natal é o dia do nascimento. Sabemos que a Páscoa é o renascimento. Mas façamos esse movimento no nosso dia a dia. E baseado no além da Páscoa, eu queria trabalhar algo que está relacionado ao nosso movimento atual. Nós estamos debaixo de uma pandemia, mas eu estou entendendo que essa pandemia já está ficando debaixo de nós. Pelo estado que nós estamos, pelo bem-estar no qual estamos caminhando, eu estou entendendo que nós já temos condições de abraçar novamente algumas coisas que a gente andou deixando para trás em função do susto, em função dos protocolos, em função do medo. Nada contra o medo, porque o medo ele é importante, é ele que sinaliza para a gente os cuidados. Ainda bem que nós temos medo. Então o medo faz com que a gente caminhe e não com que a gente paralise. O medo ele é prejudicial quando ele paralisa a criatura. Aliás, essa é uma fala de Narcisa para André Luiz no livro Nosso Lar. O medo paralisa a criatura. Então, nós estamos saindo dessa fase e é momento de abraçarmos a nossa causa e outras causas. Enfim, baseado nisso, nós vamos trabalhar um trechinho do Evangelho de Jesus e vamos nos prender nessa passagem. E eu vou trazer para vocês a colocação do Evangelho segundo o Espiritismo, mas vou trazer também como está em Mateus, ok? Só para vocês entenderem como que o Evangelho tem uma pequena modificação que amplia, na forma que eles colocaram, que está em outra tradução, eles ampliam para nós o entendimento, ok? Olha só. Em Mateus, é o capítulo 22, versículo 16. Está dizendo para nós assim: e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se dá, porque não olhas a aparência dos homens. Este versículo, quando coloca para nós, e enviaram-lhe os discípulos com os herodianos, quem estavam enviando os seus discípulos eram os fariseus. No versículo anterior vai colocar isso para nós. Os fariseus enviaram os seus discípulos junto dos herodianos para questionarem a Jesus, tá? Isso está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo como a si mesmo. No item 4, dai a César o que é de César, ok? Mas eu vou trabalhar apenas este versículo, para nós nos atentarmos para o momento atual que nós estamos vivendo. Então, os fariseus mandaram os seus discípulos e os herodianos. Agora, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês, mas olha como que está no Evangelho segundo o Espiritismo.
Mandaram então os seus discípulos em companhia dos herodianos, dizer-lhes: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Nós vamos trabalhar esse trechinho, porque a continuação, gente, eles vão questionar se é lícito pagar o tributo a César. E eu não vou entrar nesse mérito, neste comentário que nós vamos tecer apenas do versículo 16 do capítulo 22 de Mateus, mas eu trouxe para vocês as duas visões. A que eu acabei de ler, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e essa que vocês estão acompanhando na tela, que é a de Mateus. Ok? Então veja, quando os fariseus mandam os seus discípulos em companhia dos herodianos, primeiro vamos entender que os fariseus, eles também tinham seguidores. Os fariseus, com as suas teorias, com as suas colocações, com os seus afazeres, a sua forma de conduzir as situações, eles também tinham seguidores. Mas quem eram os herodianos? Os herodianos eram pessoas que estavam envolvidas com a dinastia de Herodes. E tinham, na dinastia de Herodes, tinham os fariseus como aqueles que lhes apresentariam o rumo. Então eles também acompanhavam os fariseus. Tá claro? Só que os fariseus, em vez deles irem questionar a Jesus, eles não foram questionar Jesus, mas como eles trabalhavam junto, os herodianos e os discípulos trabalhavam junto com os fariseus, nós vemos muitas pessoas falarem assim: e Jesus respondeu aos fariseus o que é uma verdade. Por quê? Porque se acompanham os fariseus, é como se fosse. Basta nós observarmos assim: vai ter o dia do trabalho. O dia do trabalho, vem uma mensagem do ministro do trabalho, falando a respeito do dia do trabalho, falando a respeito dos trabalhadores, falando do movimento social. Aí vem os jornais, após a mensagem do ministro, falam assim: o governo disse. Quando fala o governo disse, aquele ministro, ele está representando o governo. Então, os discípulos dos fariseus e os herodianos estavam representando os próprios fariseus, até porque os fariseus disseram para os seus discípulos e para os herodianos para eles irem questionar a Jesus. Até aí tá ok? Vamos continuar. Aí, olha como que o Evangelho traz para a gente. Mestre, eles então chegam para Jesus e vão questionar o Cristo. Mestre, sabemos que és veraz. É muito interessante isso, gente, porque quando ele fala da veracidade, olha, mesmo distante, eles já conheciam a imagem do Cristo, eles conheciam a pessoa do Cristo, eles conheciam a postura do Cristo, eles conheciam os dizeres que estavam acontecendo em meio ao movimento social da época do Messias. Por quê? Porque Jesus, ele era o Messias por excelência. Mas todos ali já viram vários Messias passarem. Eles já viram vários pastores passarem, mas não na postura do Cristo. Então eles falam assim: sabemos que és veraz. O que eles estão dizendo para nós? Sabemos que és veraz? Eles estão colocando que o Cristo, ele é absolutamente sincero. Sinceridade, gente, no mesmo, quando nós nos atentamos para estudar o Novo Testamento, nós vamos ver no capítulo 5 de Mateus, no versículo 37, quando ele diz para nós da seguinte maneira: seja o vosso falar sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. O que ele está dizendo para nós? Para de mentir. Para de mentir. Gente, a mentira é algo tão histórico, que nós estamos envolvidos com ela. É uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali. Às vezes uma mentirinha para agradar uma pessoa, uma mentirinha para agradar o chefe, uma mentirinha para agradar a família.
Então ele fala assim: sabemos que és veraz. Ou seja, Jesus não ia falar nenhuma mentirinha. Quando eu falo que isso é histórico, é porque no Velho Testamento, no capítulo 19 de Levítico, eu estou falando de Moisés, entre 1500 a 2000 anos antes de Jesus, Moisés falava: não andarás como mexeriqueiro. No capítulo 19, no versículo 16, não andarás como mexeriqueiro. Quando Moisés fala isso, ele está colocando mexerico, que é a fofoca. E a fofoca é mentira. Não existe um fofoqueiro leal, um fofoqueiro sincero. Se faz fofoca, ele narra o fato e ele acrescenta coisas do seu estado. Então, quando coloca para Jesus: sabemos que és veraz, olha, nós vamos te fazer uma pergunta, Senhor. Nós vamos fazer uma colocação. Mas nós sabemos que a sua resposta é a resposta da verdade. O Senhor não vai ficar ali fazendo jogo de palavras. O Senhor não vai ficar fazendo jogo de agrados, como muitos de nós na terra fazemos. E aí, quando ele fala veraz, sabemos que o Senhor é sincero. Tá claro isso? Olha só. E que ensinas o caminho de Deus pela verdade. Ensinas o caminho de Deus pela verdade. Não tem sabotagem. Não tem venda de artigos no céu. Não tem chantagens. Não tem vantagens. Olha, ensinas o caminho do céu pela verdade. Vocês vão lembrar lá no livro Os Mensageiros, para quem leu. Quem não leu, está em tempo enquanto está encarnado. Aproveite que você está encarnado. Leia o livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da coleção de André Luiz. Ele vem seguido do livro Nosso Lar. Mas Aniceto, conversando com André Luiz, ele coloca para nós assim: aquele que opera e coopera na seara do Cristo vai receber sempre o melhor. Isto não é promessa de amizade, é lei. Aquele que opera e coopera na seara do Cristo vai receber sempre o melhor. Isto não é promessa de amizade, é lei. Gente, o que o Aniceto está dizendo para o André? Aquele que opera, ou seja, aquele que trabalha, que luta, que faz o movimento dia a dia na sua condição de administrador de empresa, na sua condição de balconista, na sua condição de motorista, na sua condição de médico, na condição de empresário, na condição de engenheiro, na condição do profissional da área da saúde, qualquer que seja, aquele que opera, desde as condições mais simples do campo profissional até aquelas que exigem academicamente profundo conhecimento, aquele que opera e coopera, ou seja, aí o Aniceto está falando de solidariedade. Aquele que opera e coopera, aquele que trabalha e ajuda, solidariedade. Aquele que opera e coopera na seara do Cristo, porque cooperação é na seara do Cristo. O operar, o trabalhar, nem sempre é na seara do Cristo, que às vezes o sentimento da criatura é de tanto mau humor, é de tanto mal-estar, que nós nem podemos dizer que ele está operando na seara do Cristo. Mas quando ele opera, quando ele trabalha, quando ele é um trabalhador independente da área, mas o humor é saudável, a receptividade está evidente na face, está evidente no sorriso, está evidente nos gestos do dia a dia, ele passa a ser um trabalhador que também coopera, porque ele opera e coopera, ou seja, ele trabalha naquilo que é pedido e é solidário aos movimentos sociais, ao movimento profissional, ao movimento familiar. Aquele que opera e coopera na seara do Cristo vai receber sempre o melhor.
Isto não é promessa de amizade, não é porque os espíritos gostam da gente, não é porque o mentor é nosso amigão do peito, não é nada disso, gente. Isto não é promessa de amizade, é lei. Ou seja, o que a Aniceto está dizendo? Causa e efeito. Ele está dizendo ação e reação. Você faz, você recebe. Você não faz, não recebe. Ação e reação. Então, quando Mateus traz para nós a fala dos herodianos junto dos discípulos, dos fariseus, dizendo que ensinas o caminho de Deus pela verdade, ou seja, ele ensina o trabalho, mas ensina a cooperação. Ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja. Ele não está preocupado se vai agradar pessoas. E aí é uma diferença abismal em relação às nossas relações com as pessoas. Nós estamos preocupados se a gente vai agradar. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair colocando coisas que a gente pensa de um porte agressivo, ferindo as pessoas com a língua felina. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos que ser sinceros nas nossas colocações. É só isso, gente. E eu também não estou dizendo que eu dou conta, não. Eu estou dizendo que nós estamos na luta. Eu estou aqui, inclusive, estudando com vocês, porque é uma dificuldade minha, como ela é de todos nós. E se não fosse uma dificuldade, Moisés não precisava de falar isso lá. Ele não precisava de falar. Se Moisés falou quase 2000 anos antes de Jesus, depois Jesus fala, seja o vosso falar sim, sim, não, não. E a gente continua até hoje fazendo esses movimentos de agrado, de conchavos, de aconchegos, invencionices. Olha, é sinal de que esse mal-estar, ele está alicerçado no nosso estado íntimo. E aí, ele coloca para nós, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. É muito interessante esta fala do Evangelho, por quê? Porque para mim, ela deixa mais claro ainda a fala que está em Mateus. Quando em Mateus está escrito, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Em Mateus, os herodianos ou os discípulos dos fariseus estão colocando, de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca para nós, porque nos homens não consideras as pessoas. O que o Evangelho está destrinchando para nós? Ele está destrinchando que não faz diferença a aparência. Não faz diferença o que a pessoa está te apresentando. Então, se não faz diferença, aí eles vão perguntar sobre o tributo. Não importa, não é para agradar. Como nós dizemos nos nossos ditados gregos e troianos, né? Porque era o período de dificuldade que eles tinham antes de Jesus, que viviam em guerra. Não importa. Jesus não está preocupado em quem que ele vai agradar. E ele vai dizer o que está acontecendo. E aí eles vão perguntar sobre o tributo. Se ele não leva em conta os homens, não considera as pessoas, aí eu quero trazer para o nosso movimento atual. Eu gostaria que a gente refletisse como nós estamos agora trazendo, gente, especificamente para o nosso movimento religioso, nosso movimento filosófico, os nossos estudos na casa espírita. Estão me perguntando se está havendo uma evasão dos espíritas. Evasão dos espíritas. E eu fico pensando, evasão nas casas.
Porque veja, eu estou vendo que as casas estão com imensa dificuldade para assumir as suas tarefas. Ah, mas tem a pandemia. Gente, imaginem vocês que a maioria esmagadora do povo está vacinado. Eu não estou discutindo aqui, que já me disseram em algumas casas específicas, ah, mas você não acha que essa vacina... Olha, o que eu acho é que está tendo resposta no âmbito social. Ah, porque uma vacina que foi descoberta há 6 meses, há 8 anos, antigamente não era assim, é verdade. Quando chegou a vacina da poliomielite, ou da paralisia infantil, demorou anos para nós conseguirmos nos libertar da paralisia infantil. Anos. Mas a ciência, ela progrediu infinitas vezes em relação ao passado. Então, para uma vacina chegar da forma que chegou, rápida da forma que chegou, e olha, diminuiu acentuadamente o movimento de pessoas contaminadas, de pessoas doentes, diminuiu acentuadamente. Alguns estão desencarnando ainda, além dos milhões que já foram para o plano espiritual, tudo dentro de uma programação da espiritualidade. Se nós todos estamos envolvidos com a medicação, se estamos envolvidos, o que está fazendo a nossa paralisia permanecer? Agora eu estou fazendo uma pergunta para vocês. O que está fazendo a paralisia permanecer? Tem pessoas ainda fazendo envolvimento com o isolamento social dentro da casa espírita. Olha que coisa mais curiosa. Eu não estou contra protocolos, gente, não é isso não. Mas nós vamos manter os protocolos até quando? Porque, veja, o isolamento social está dentro da casa espírita. Essas mesmas pessoas que colocam lá, não, dentro da casa espírita, na porta tem que apresentar cartão de vacina, na porta tem que apresentar a identidade junto com o cartão de vacina, na porta tem casa ainda fazendo exame de temperatura, que hoje não faz o menor sentido. Tem casas ainda que estão usando tapete sanitizante. Já está comprovado que o tapete sanitizante, para evitar um vírus, para uma pessoa pegar o vírus, a partir do uso ou do não uso do tapete, é a mesma porcentagem de uma pessoa ser atingida por um raio em tempo de tempestade. Ou seja, descobriram então que o tapete sanitizante, ele não é essa eficácia no qual eles nos convenceram. O álcool é incontestável. Todos nós sabemos da importância dele. Mas olha, é suficiente para nós retomarmos as nossas tarefas. As pessoas estão me falando de evasão na casa espírita. E aí eu tenho duas preocupações. A primeira delas é, por que as pessoas não estão retomando? Por que as casas estão fazendo esse movimento de controle? Que hoje para mim já passou a ser um descontrole. Veja bem, essas mesmas pessoas que não estão indo na casa espírita, não estão indo, são aqueles que não evitam o supermercado e as suas filas, não evitam as filas de banco, não evitam o jogo de futebol, não evitam as festas sociais, casamento, formaturas, encontro com amigos, mas na hora de rezar, não vou não. Ah não, porque lá tem isolamento social. E eu entendo até aqueles espíritas que me disseram que não estão conseguindo porque fechou. Lá só pode entrar casas que podem entrar 100 pessoas, está indo 10, 15. Então existe o desânimo, a apatia do movimento espírita? Existe. Todos os outros movimentos estão retomando. O que caracteriza essa apatia no movimento espírita? O que caracteriza isso? Ah, está havendo uma evasão. Tá não, gente. Não é simplesmente uma evasão. É uma preguiça
é uma preguiça mental, uma preguiça de sair do seu movimento de acomodação. E agora, com isso que nós estamos fazendo aqui, com a virtualidade, as pessoas já se acomodaram na frente das câmeras. E fica ali dentro dos seus lares, nessa pequena troca ali, e depois quando cansa desliga também, sai. Ou então deixa a câmera desligada, a pessoa sai e vai fazer, mas dentro da casa espírita, onde nós temos a confraternização, tem a troca, tem o diálogo, tem a alegria de estar vendo a outra pessoa, tem o abraço solidário, o ombro amigo, o dar as mãos para ajudar na caminhada, nós estamos sem contato com as pessoas. Os movimentos sociais estão acontecendo, os movimentos religiosos estão acontecendo, os movimentos profissionais estão acontecendo, os movimentos acadêmicos, estudantis, tudo está acontecendo. Por que que o movimento espírita não desperta? Fora esse movimento das pessoas, eu quero também que os dirigentes se incluam nisso. O que que está fazendo os dirigentes nessa apatia do movimento espírita? O que que está acontecendo? Por que que os nossos dirigentes não estão abrindo as suas casas, convidando as pessoas para os estudos, abrindo para as atividades, para os trabalhos? O que está acontecendo? Por que que a mente conservadora, inúmeras vezes agressiva no nosso movimento social, está sendo preservada no movimento de crescer, de mudar, de ampliar? Ah não, mas por causa da doença. Esses mesmos que estão alegando são aqueles que não estão afastando dos seus movimentos. Ora, acabamos de falar sobre a importância do Cristo na sua fala relacionada à sinceridade. Por que que nós não podemos então sermos sinceros com o nosso grupo? Ô gente, olha, nós estamos abrindo a nossa casa, não tem mais necessidade de manter o excesso dos protocolos, mas vocês não descuidem do álcool na entrada, vocês não descuidem de ficar atentos ao seu estado de saúde. Se você está gripado, afasta-se, recupera, toma bastante líquido, não esqueça do sol, de uma caminhada, e depois você retoma de novo as reuniões. Qual o problema? Por que que nós não podemos abraçar a nossa causa de forma mais convicta? O que faz com que a apatia tome conta do nosso estado íntimo? Quando eu falo em relação à preguiça, eu estou falando do nosso estado íntimo. Mas não tem como descontextualizar que é muito provável, eu não tenho essa informação de forma convicta, mas se ela chegar para mim, eu transfiro para vocês. Por quê? Porque essa é uma avaliação absolutamente pessoal, que deve ter um grupo de desencarnados satisfeitos com esse movimento. Será que nós não estamos debaixo de processos obsessivos baseados na nossa rigidez, aonde nós não abrimos mão de posturas, não abrimos mão de convicções, não abrimos mão de crenças porque tem que ser do nosso jeito? E aquele grupo de desencarnados que está insuflando o movimento espírita, eles começam agredindo aqueles que estão nas direções. Porque quando cai um dirigente, muitos caem atrás. Então quem coloca isso para nós é no livro Comunidade Educacional das Trevas. Você imagina bem, quando eles começam a agredir, outros vão caindo. Efeito dominó. Será que não tem muitos dirigentes dando excessivo valor às próprias crenças? Assenta com seu grupo, concorda com isso, discorda daquilo, vamos abrir, vamos fazer um movimento novo, vamos trazer... Gente, as pessoas estão em sofrimento, as pessoas estão com dor, as pessoas estão com dificuldades. Por que que nós estamos abraçando esta sonolência de incapacidade? Ah, mas e a doença? E daí? Essa doença está indo embora.
Veja, não é o vírus que está indo embora, é o nosso corpo que está se acostumando. É igual o vírus da gripe, gente. A gente vai se adaptando, tá tudo aí. Toma uma vacina daqui, outra colar. O nosso trabalho continua. E aí Paulo, quando escreve aos Hebreus, ele coloca para nós assim, no capítulo 12, no versículo 12, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e endireitai as veredas dos vossos pés. Paulo está colocando, não importa o estado que a gente esteja, caminha. Você caiu, levanta e segue. Endireitai as veredas dos vossos pés. Olha, acerta o seu caminho, conserta a sua caminhada, endireitai. Por que nós estamos fazendo o movimento de paralisia? Será que não estamos atendendo uma trama dos obsessores? Será que não estamos atendendo aquele movimento de vaidade, aonde nós estamos permanecendo com a nossa fala incisiva e inúmeras vezes agressiva, quando não cruel, achando que nós somos donos da verdade, achando que o estar dirigente é ser dirigente? Gente, para! Está todo mundo no mesmo barco, todo mundo carregando as suas dores, estamos com inúmeras dificuldades. Os doentes estão batendo a porta, pedindo uma palavra amiga, pedindo um encontro fraterno, pedindo um passe, pedindo um abraço. As pessoas estão pedindo ajuda. E olha que nós estamos trabalhando aqui um itemzinho, um versículo, sobre a veracidade do Cristo em colocar para nós verdades. E ao mesmo tempo a gente começa a escapar das verdades. Não há evasão dos espíritas. Está havendo um problema interno, aonde nós estamos com dificuldades de abraçar, voltar para a causa e abrir mão da nossa vaidade. Abrir mão das nossas crenças prejudiciais, abrir mão do transtorno que está tumultuando o movimento. Eu quero que vocês fiquem atentos, por quê? Porque no livro da Gênese de Kardec, quando Kardec vai falar para nós no capítulo 3, no item 6, sobre esse movimento da transição, ele fala do aparecimento das enfermidades e que elas irão se agravar. É o capítulo que fala sobre o bem e o mal. As enfermidades irão se agravar, mas não está dizendo que nós podemos aumentar as dificuldades que já estão por aí. A apatia traz para nós o desânimo, vai alimentando a preguiça, e depois uma tristeza toma conta da gente. Como diz Joana de Ângeles, essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que precisa ser retirada a partir de agora. Eu vou repetir. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que precisa ser retirada a partir de agora. Retomemos a nossa estrada. Todos nós, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos transtornos, em meio às nossas dores, em meio aos nossos questionamentos, às nossas interrogações internas, que muitas vezes tumultuam o nosso estado, o que nos conforta é isso aqui, ó. O estudo, o aprendizado, a troca, a leitura e, acima de tudo, o trabalho. Se nós também ficarmos só no campo da teoria, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A fala de Jesus, no capítulo 5, no versículo 17 de Mateus, ele coloca para nós assim:
Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aliás, me parece que não está em Mateus. Depois vocês vão confirmar aqui. Me parece que está em João, no capítulo 5, no versículo 17. Mas se eu estiver falando algo que contrapõe, vocês estão vendo escrito aqui para a gente não ter problema. E depois eu vou ver também. Eu também vou assistir a gravação e vou ver aonde que eu estou colocando, que não condiz com os nossos princípios. Então, gente, vamos ficar atento, vamos retomar. Não há evasão de espírita. O que está havendo é proliferação do sofrimento. O que está havendo é um aumento desnecessário da dor que nós estamos alimentando em função de não abraçarmos a causa efetivamente como devemos abraçar. E eu estou falando especificamente do trabalho da casa espírita, porque muitos afastaram da casa, mas estão fazendo o seu trabalho íntimo, suas leituras, as suas divulgações, os seus trabalhos sociais em outro contexto. Eu estou falando especificamente da casa. Para nós frequentadores, para nós dirigentes, para nós que estamos envolvidos com grupos, com pessoas, com público, vamos abraçar a causa. É isso aí que a gente tinha para trazer. Eu espero que esteja valendo a pena as nossas reflexões, que Deus nos alimente, nos ajude e até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos, é isso aí.